Boa noite a todos os amigos, irmãos. Que Deus te abençoe nessa noite poderosamente. Queria aqui dar continuidade a uma palavra, que eu estava ministrando, compartilhando com todos sobre empoderamento, né? O tema era empodere-se. Um desafio para você se empoderar. Deixa eu colocar o óculos aqui. E, queridos, é tremendo, né? Porque a palavra de Deus, ela é a primeira a nos encorajar para que nós possamos receber o poder de Deus, utilizá-lo e vivermos uma vida plena, uma vida de vitória, né? Uma vida desfrutando de tudo aquilo que o Senhor ele proporcionou aos nossos corações. Então, desde já eu queria logo orar pela tua vida. Feche teus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Aqui nós não somos donos da verdade, Senhor, mas estamos aqui para compartilharmos, ó Deus, a verdade da Tua Palavra, as experiências de vida dos nossos corações, e que nós possamos ajudarmos aos outros para sermos plenos, ó Deus, naquilo que o Senhor nos proporcionou através da Tua Palavra, que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, preparou para nós. Tu és nosso Pai, nós somos Teus filhos e queremos viver assim, com esse entendimento de que somos Teus filhos, Senhor. Nos abençoa nessa noite, fala nos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor fala, lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos renovar a nossa mente e, queridos, isso é uma tarefa de cada um de nós. Ele nos aconselha, o apóstolo Paulo aqui, através dessa palavra, ele nos aconselha, e quando ele nos aconselha, ele nos dá essa possibilidade de nós renovarmos a nossa mente, né? E eu queria tratar disso com você essa noite. Essa palavra é poderosa aos nossos corações, queridos irmãos. E às vezes, como nós falamos no outro momento, a gente faz escolhas que são escolhas equivocadas, escolhas que são, quando se coloca, eu trouxe esse texto no outro momento, e ali em Deuteronômio, no capítulo número 30, 19, ele diz assim, eu vos proponho a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. E se eu fosse perguntar aqui, o que é que você quer escolher? Você quer escolher a bênção ou a maldição? Parece uma pergunta besta, uma pergunta sem nexo. Está lá escrito na Bíblia. Mas se a gente fosse pensar, por que está escrito isso na Bíblia se todo mundo escolheria a bênção, escolheria o bem? E bênção, que começa com bem, como eu falei, e maldição começa com mal. Então quem é que vai escolher maldição? Ninguém, né? Parece óbvio que se você chegasse no auditório e perguntasse quem aqui quer maldição, ninguém ia levantar a mão. Agora se você perguntasse quem aqui quer bênção, todo mundo ia levantar a sua mão. Mas na realidade não é isso que ocorre, queridos. O nosso interior, ele vive numa luta tremenda, A carne luta contra o espírito contra a carne, e essa luta ela acontece em um campo de batalha, e esse campo de batalha é a nossa alma, é o nosso sentimento, é a nossa mente. Então, meus queridos irmãos, na realidade, todos os dias é como se de repente, um elevador aparecesse diante da gente e tinha uma seta apontando para cima, céu, e uma seta apontando para baixo, inferno. E a pessoa tendo uma oportunidade de visitar lá no céu e uma oportunidade de visitar o inferno. É lógico que todo mundo iria dizer assim, eu ia apertar para cima para ir no céu. Mas no nosso dia a dia, irmãos, na realidade, a gente aperta a seta para baixo. E muitas vezes as pessoas vão fazer uma visitinha lá no inferno no dia a dia, não é verdade? Então, queridos, apesar de a gente dizer, não, eu quero a bênção, mas no nosso dia a dia a gente faz muitas coisas que, queridos, são na realidade
elas são coisas que a seta está apontando para baixo, né? É por isso que muita gente vive desse jeito. E quando o apóstolo diz aqui, né, que nós devemos renovar a nossa mente, nós devemos ter uma mente nova, né? As nossas escolhas, elas são fundamentais para que nós tenhamos uma mente sã, né? Porque, conforme nós vimos, a nossa mente, quando nós, queridos irmãos, escolhemos coisas mais, coisas que prejudicam, que nos afastam do bem, não é? Essas coisas criam verdadeiras fortalezas em nossa mente e elas trazem problemas difíceis, né? Então, a Bíblia chama isso de fortalezas, né? E a gente falava ali naquele texto, né? Onde a Bíblia diz que nós a nossa luta, a nossa batalha, né? Ela não é carnal, mas ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós os sofismas. Então, queridos irmãos, nós precisamos gerenciar, tomar o controle do nosso entendimento, né? E isso vai nos curar de coisas que, irmãos, nos prejudicam nessa batalha contra essas coisas que vêm nos afastar de Deus, afastar da felicidade, afastar da alegria, né? São verdadeiras estruturas, como por exemplo, nós vivemos com tantas coisas, né, que remam ao contrário, as lembranças do passado, os vícios do passado, né, a cultura, tantas coisas, queridos, mas eu queria dizer a você que nós temos a possibilidade de nós abandonarmos essas coisas que nos ferem, nos machucam, que nos intoxica e tomar essa decisão de ser feliz. Queria que você dissesse essa frase agora, assim comigo. Eu tomo a decisão de ser feliz. Diga isso novamente. Eu tomo a decisão de ser feliz. Eu tomo a decisão de abandonar tudo aquilo que vai de encontro à minha felicidade, né? Tem gente, queridos irmãos, que só lembra daquilo que deveria esquecer e esquece daquilo que deveria lembrar. Veja como essa frase é forte. Tem gente que, queridos irmãos, só se lembra daquilo que deveria esquecer, mas esquece daquilo que deveria lembrar. Tem pessoas que têm mágoas no coração e essas mágoas ela guarda há tempos e tempos, queridos. Coisas que aconteceram não é trocentos anos atrás, mas a pessoa ela faz questão de estar sempre lembrando daquela coisa que aconteceu lá no passado, né? E aquilo vai criando estruturas na sua mente, no seu coração, né? Mágoas. São pessoas que vivem com uma vida tóxica, né? As pessoas elas vivem com coisas que só fazem trazer, irmãos, problemas até no coração, porque, queridos, nós podemos adoecer o nosso coração com esse determinado tipo de coisa. Então, meus queridos irmãos, perdoe, né? A gente, se tem alguém, né? Eu lembro que durante algum tempo na minha vida, muitos anos atrás, eu tinha um parente que eu tinha um desentendimento, né? E por conta daquele desentendimento eu vivia com o coração pesado. E eu procurava evitar de ver aquela pessoa e parecia que sempre que isso acontecia, outros fatos, eles vinham se somando e eu começava a viver aquilo. Um dia eu disse, aí quer saber, eu vou, não é, eu vou renovar a minha mente, eu vou aprender a viver bem com essa pessoa. Então mesmo eu me achando certo, queridos, eu fui pedir perdão àquela pessoa, me perdoa. E a partir dali eu comecei a viver uma outra realidade, né? Então perdoe, jogue isso no mar do esquecimento, aprenda a amar. A melhor arma que nós temos, uma arma poderosa, chama-se amor. Então, nós devemos amar, nós devemos perdoar, e isso vai fazer com que nós sejamos felizes. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é possível, né? A própria ciência ela fala da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro que ele tem de se renovar. O nosso cérebro ele vive sempre em mutação, né? Ligações neuronais, e essas ligações neuronais fazem com que o nosso cérebro
ele se renove. Isso está totalmente alinhado com o que está escrito na palavra de Deus, né? Romanos capítulo 12, verso 2. Renovai-vos, né, pela renovação da vossa mente. É quando você cria novos caminhos para o seu cérebro. Você procura novos caminhos. Você se desvencilha de outros caminhos ruins e você agora, não procura novos caminhos. Porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam em nossa vida. Cada dia tem um amanhecer. E você sabia que também na ciência existe, a neurogênese? A neurogênese, ela é uma capacidade que nós temos de todo dia o nosso cérebro ele criar novos neurônios. Então tudo se renova a cada manhã na nossa vida. A palavra do Senhor, ela é tremenda, né? Nós temos essa possibilidade de termos uma renovação na nossa mente, meus queridos irmãos. Então escolha ser feliz, renove sua mente, dê a volta por cima. Dê a volta por cima. Romanos, no capítulo 13 e 14, a Bíblia, ela diz o seguinte, meus irmãos: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos deixar de lado, né, uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus, né? Então, entre na vontade de Deus, busque a santificação, queridos irmãos. Então, ao invés de você cultivar a planta da tristeza, cultive a planta da alegria. Ao invés de você cultivar a planta do ódio, cultive a planta do amor, meu querido irmão. Então, vamos aprender a mudar, não é? A mudar o ambiente em que nós vivemos e começar, meus irmãos, a olhar, não é, as coisas por uma visão de que as coisas vão ser abençoadas, né? Que o teu ambiente seja um ambiente, não é, olhando através do teu córtex pré-frontal de dentro para fora, né? E com a capacidade de ver, meus irmãos, as coisas boas, queridos. Se você sentir que no seu interior, não é, existe algo te sabotando, algo que no teu pensamento vem e te visita e te perturba, você faça como o salmista, né? Não, Ângelo, não, vai dar certo. Eu não quero mais isso. Eu rejeito essa mágoa. Eu rejeito esse mal. Eu rejeito essa derrota. Eu aceito o amor. Eu aceito a vitória. Eu vou andar para frente com o poder de vencer. Então, mesmo que o teu inimigo diga você não consegue, que você possa olhar e dizer e olhar para você mesmo e dizer: não é bem assim. Eu consigo. Eu já consegui tantas coisas. Olhe para você o que você já conseguiu. Não olhe para o que te dizem, não olhe para as derrotas, olhe para as vitórias que você já teve. E seja como um atleta, né? O atleta ele vai passando por limites e cada vez ele vai querendo um limite maior. Então aquilo que você conseguiu superar vai te dar uma força para você superar patamares maiores. Então que você viva, não dessa forma, né? É como aquela palavra que chama-se metanoia. Metanoia é renovação, é mudança de mente, não é paranoia, é metanoia. Deus tem para você metanoia, mudança de mente. É como Jesus Cristo. O diabo chegava para Jesus e na tentação do deserto, e o diabo sempre dava uma palavra para Jesus, não é? Querendo ali vencer a Cristo, e Cristo sempre dizia a ele: olha, diabo, está escrito. Sempre que se levantar qualquer coisa contra você, você diga: está escrito, eu tenho direito, Deus está comigo e eu vou vencer. Então, meus queridos irmãos, é como as barreiras que se colocam dentro de nós. Tenha um olhar diferente para as barreiras que se colocam dentro de você. Certa vez me contaram uma história de dois jovens que primeiro um foi primeiro para a escola e ele estava atrasado,
E no caminho para a escola ele teve que passar por um local que tinha um atalho, e naquele atalho tinha, né, mato, né, ali no meio do caminho, ervas daninhas, e ele teve que passar no meio daquelas ervas daninhas. E aí quando ele entrou na sala de aula, o professor olhou para ele e disse: olha, você, antes de entrar na sala de aula, você olhe para suas pernas. Quando ele olhou, a perna dele estava cheia daqueles carrapichos, né? E ela disse: olha, vá lá para fora e tire todos esses carrapichos para depois entrar na sala de aula. E aquele jovem foi lá para fora, e aí ele sentou-se e começou a tirar o carrapicho. Toda vez que ele tirava o carrapicho, ele dizia: meu Deus, por que existe o carrapicho? Aí ele tirava um carrapicho: por que existe isso? Para que serve isso? E tirava, e ele começou a escarnecer, e ele começou ali a resmungar, não é? Às vezes acontece isso na nossa vida, as situações aparecem e a gente começa a reclamar: para que existe isso? Por que isso acontece, né? E aí o outro jovem também estava indo para a escola e teve a mesma experiência, entrou na sala de aula, a professora disse: vá lá para fora e tira o carrapicho. Aquele jovem foi lá para fora, sentou-se, e a história conta, isso foi um fato verídico, conta que aquele jovem sentou-se e aí ele olhou para o carrapicho, né? E ele começou a analisar o carrapicho, e ele pegava o carrapicho, enquanto o outro tirou o carrapicho, resmungando, reclamando, ele não. Ele pegou o carrapicho e tirou, olhou para o carrapicho e colocou de volta o carrapicho. Ele colou novamente, né? E ele tirou e colocou, o carrapicho colou novamente. Aquele jovem, ele teve uma ideia, e aquele jovem criou algo que é tão útil para nós nos nossos dias, chamado velcro. Esse jovem, ele teve essa ideia, né? E ele ficou milionário através daquela ideia, onde o outro começou a escarnecer e viu aquilo como um grande problema, o outro viu como uma solução. Meus queridos, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida são assim, né? A gente sempre tem a tendência de olhar o lado negativo e perguntar: para que existe o carrapicho? Enquanto que o outro olhou aquilo na mesma situação, e aí ele viu, ele se empoderou, né? E ali aquele jovem, ele, queridos, teve, né, transformou-se em algo maravilhoso na vida dele. É como você está no trânsito, né? Aquele dia onde o trânsito está um caos e o rádio fala, né? Atenção, hoje está batendo o recorde nacional anual de engarrafamento na cidade. E aí uma pessoa começa a resmungar: poxa, logo hoje eu estou aqui nesse engarrafamento, enquanto que o outro faz assim: caramba, eu estou fazendo parte desse recorde, né? Então, queridos, tudo tem um ângulo de visão, né? Mude a sua câmera, mude o ângulo de visão, né, para o qual você está olhando, queridos irmãos. Então, no teu casamento, né? Tem gente que acaba o casamento porque quer ser amado. Mas você está no seu casamento não é para ser amado, você está no casamento para amar. Então mude o campo de visão, né? Então tem gente que diz assim: essa mulher, não diga, meu Deus, que mulher. Comece a olhar o teu marido de uma forma diferente. Comece a ver o ângulo, a câmara por um outro ângulo, o outro ângulo, né? Tem pessoas que chegam naquele triste, aqueles irmãos, conclusão de dizer: poxa, eu era feliz e não sabia. Seja feliz hoje. Olhe para a tua vida, para as coisas com outro campo de visão. Ame a sua esposa, ame seus filhos. Ela é sua esposa. Seja grato pelo teu marido. Então, existem áreas, né, da nossa vida que produzem pensamentos tóxicos. Isso provoca alterações moleculares, né, genéticas e até subatômicas. Assim, tudo está conectado, né? O mundo está todo conectado. E isso vai trazer problemas, né? E pode até te adoecer. Você sabia que 80%, né, do câncer ele tem consequência psicossomática? 80% é criado por, irmãos, problemas na mente que atingem o corpo, né? E até para você sair de uma doença grave, os médicos dizem que quem se coloca naquela postura de que eu vou sair dessa, tem 80% mais chance de sair daquele quadro de uma doença do que aquele que faz
meu Deus, eu estou com esse diagnóstico, eu vou morrer. Então, nós precisamos olhar as coisas com outro ângulo de visão. E esse outro ângulo de visão, ele vai nos fazer sair. Lá em Provérbios, capítulo 23, no versículo 7, a Bíblia diz assim: assim como imagina a sua alma, assim é. Como o homem imagina a sua alma, Provérbios 23, 7. Assim ele é. Você é aquilo que você pensa, meu irmão. Tua alma. Então, meu querido irmão, né? Pense, se controle, controle a tua mente. Você tem uma farmácia, não é, dentro do seu cérebro. Então, libere as coisas certas, né? Libere as coisas que possam fazer bem para você, paz, amor, não é? Você, muitas vezes as pessoas elas estão procurando sarna para se coçar, né? Estão procurando mais dívidas, estão procurando mais problemas. Seja satisfeito com o que você tem. Lá em Apocalipse capítulo 3 diz assim, né? Conserva o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Conservar o que nós temos, aquilo ali não é uma palavra totalmente escatológica. Ela é ligada, não é, à conservação daquilo que a gente tem. Quando fala de coroa, fala da glória do rei. Então, nós estamos sendo desafiados a conservar aquilo que nós temos, a valorizar aquilo que nós temos, a olhar com uma outra ótica aquilo que nós temos. E aquilo que nós temos é a glória da nossa coroa. Então seja satisfeito, seja feliz por aquilo o que você tem. Não fique olhando, não é, para as coisas. Muitas vezes as pessoas elas têm a tendência de olhar só para aquilo que ela não tem ainda, né? Então, nós temos que olhar para aquilo que nós temos. Então, vamos nos encher de paz, de amor, do fruto do Espírito, não é? Vamos imitar, não é? Os grandes homens da Bíblia. Se você pecou, se arrependa. A gente tem um exemplo maravilhoso de Davi lá no Salmo 51, né? Davi pecou feio, ele fez algo horrível. Talvez você tenha feito algo assim, mas se livra desse sentimento de culpa, te renova, modifica o teu prisma, o prisma da tua vida, te volta para Deus, olha para você, te arrepende, te converte, não é? Para de sofrer. A Bíblia ela fala que as nossas transgressões, lá em Isaías 59, elas fazem separação entre nós e Deus. E o outro texto diz assim, né? Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Atinge os ossos da pessoa. Mas Davi, aquele grande homem de Deus, ele se arrependeu. E lá no Salmo 51, não é? Ele chega para Deus e ele pede perdão pelo seu pecado. Então, meus queridos irmãos, se livre dessas cargas altas, não é? Faça como Davi, confesse seu pecado, meu irmão, se livre dessas dores, se livre desse trauma, não é? Então, às vezes, até o próprio corpo ele produz dor, né? Para te avisar da quantidade de lixo que você tem. Às vezes você está sentindo dor no teu corpo físico pela quantidade de lixo que você tem na sua alma. É uma alma carregada de falta de perdão, né? de acusações, de peso. Te livra disso, te livra dessas coisas, né? É como uma borboleta, uma larva de borboleta, né? Que ali ela se livra, ela deixa de ser lagarta, ela se tranca naquele casulo, passa aquele tempo, ela esquece que foi lagarta. E aí depois ela sai e vira aquele animal tão bonito, né? Inseto tão bonito chamado borboleta. Que você possa viver uma vida desse jeito, né? Que haja a transformação do Espírito na tua vida. Anule as fortalezas. Se encha da presença de Deus. Então, eu quero profetizar. Almas, vidas libertas. Vamos louvar um pouquinho, vamos...
Profetizo na tua vida. Alma, liberta, leve, leveza. Se empodere daquilo que Deus separou para você. Viva, perdoe, ame. Não se emaranhe, não se misture nas coisas que vão te trazer problemas depois. Te enche da glória de Deus. Amém. Fale com Deus agora. Fale com você mesmo. Saiba quem você é em Deus. Do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar.